Na sequência, agora nós vamos ter o nosso professor, doutor Torão, liga o microfone aí. E, para mim, doutor Torão, eu já conheço o Torão já há muito tempo. Meu filho foi estagiário, trabalhou com ele lá no escritório, lá em Brasília, lá com a doutora Shirley lá. E, para mim, Torão, a gente tem que agradecer muito a ele, porque ele é o cara que mais construiu jurisprudência em matéria penal lá no STJ, no Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Quem é criminalista e não segue Torão está perdendo tempo. Então, doutor Torão, eu queria fazer um agradecimento muito especial, tá? Agradecer a você de se disponibilizar a trazer e lhe parabenizar por você não guardar esse conhecimento que você tem, está sempre distribuindo e compartilhando isso com o Brasil inteiro. Eu vejo, eu acompanho o tempo inteiro, você está fazendo live, está participando, e você não recusa convite de ninguém. Às vezes a agenda se choca, há conflito, né? E aí não dá para atender. Mas eu quero lhe agradecer, tem muitos alunos aqui que um dia vão, evidentemente, quando acabar essa pandemia, ele conhecer pessoalmente. Você já está convidado a vir aqui na Faculdade Metropolitana, na FADMAD, lá em Goiânia, que é um distrito aqui a 60 quilômetros de Recife, né? E espero contar, sim, com a sua presença, doutor Torão, e a partir de agora o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Emerson, pelo convite para participar dessa noite memorável. Nós tivemos aí 3 falas muito boas, do Marinho, Mário de Oliveira Filho, depois a do doutor Plínio sobre o juiz natural, e agora, coroando essa noite, o doutor André Rebelo, que nos brindou mais do que com sua experiência, com a sua cultura notória, o seu profundo conhecimento a respeito do júri. Eu concordo com ele que o júri é uma instituição profundamente importante, inclusive para a própria democracia, para o envolvimento do cidadão comum nas questões da justiça. Mas eu faria uma observação ligeira para o doutor André, fraternalmente, claro, como um irmão que divide com o outro as suas inquietações, para dizer que no júri, às vezes, se você enfrenta alguém como o doutor André, com a experiência, com a eloquência, com a força do argumento dele, muitas vezes isso acaba sobrepujando a própria prova. E eu tenho visto, veja, nós, Leônidas, Emerson, nós somos de uma geração mais antiga, né, a qual lia mais. Hoje a geração é mais digital, mais do ver, mais dos olhos. Não é? Eu lembro aquele Fiore Gigliotti da Bandeirantes, quando ele ia irradiar, fazer a radiação de um jogo de futebol, abrem-se as cortinas desse espetáculo. Era uma fotografia na palavra. E eu, às vezes, vejo jovens advogados não preparados para o júri, lendo. Sujeito lendo, sem olhar nos olhos dos jurados. Então, ele pode ter uma prova boa, doutor André, mas acaba a exposição ficando comprometida pela falta de, digamos assim, de preparo para o júri. E isso é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes a prova acaba sendo atropelada pela eloquência do ator, pela eloquência do promotor, ou o contrário, o promotor que não é muito afeito ao júri, encontra um advogado de primeira linha, como o doutor Plínio, como você, ou como o Mário de Oliveira Filho, e aí se inverte a situação. Mas a gente tem que ter esse cuidado, para que a gente tenha decisões justas, aquilo que no direito anglo-americano se chama de fair trial, de um julgamento justo. Mas eu me permiti fazer esse parênteses, dizer que eu adorei as palavras, adorei ouvir tudo que eu ouvi do doutor André e também do doutor Plínio. A mesma coisa, eu vou me permitir fazer essa observação para o doutor Plínio, ele não está com o vídeo em cena, mas eu imagino que ele esteja nos ouvindo, sobre essa ideia do juiz natural, que a Constituição de 88 adotou o juiz natural. Adotou, Plínio, tudo bem? Adotou em termos, me dói dizer isso, mas é uma afirmação que a gente ouve como uma proclamação e ela não é exata.
adotou em termos, porque a única coisa que a Constituição de 88 proclamou foi a separação entre o Estado juiz e o Estado acusação. Mas todos nós sabemos, e eu peço desculpas por repeti-lo, que o sistema acusatório como um todo é mais do que a separação entre juiz e acusação. Tem a questão da gestão da prova. E na questão da gestão da prova, queiram me desculpar, a nossa mentalidade, apesar da reforma de 2008, ela é profundamente presidencialista. Quantas e quantas vezes eu acabei de perder um habeas no Supremo, por 3-2, é verdade, na primeira turma, discutindo a questão de que o juiz não pode ser o primeiro a perguntar a testemunha. Ele tem que perguntar depois das partes. E aí, a juíza olhou para a minha cara, doutor André, e falou o seguinte: doutor, quem manda aqui sou eu. E eu falei para ela, falei isso no Supremo também. Quem manda aqui é a lei, não é a senhora. Mas veja, e ela fez audiência e o Supremo não anulou. Então, a decisão tem um caráter antipedagógico. Eu vou além. Vamos pegar o artigo 156, número 1 do Código de Processo Penal, que também vem da reforma de 2008, não vem de 40, não. O que diz? Diz que o juiz poderá ordenar, na fase do inquérito, as diligências que reputar necessárias. E eu pergunto, Plínio, fraternalmente também, como um advogado mais velho, dividindo as suas dúvidas com um advogado mais novo e muito competente, que é o doutor Plínio, e eu pergunto, isso é sistema acusatório? Claro que não é. É o juiz interferindo ainda na fase pré-processual. Então, vamos ficar com esse quadro, um quadro para a gente discutir, porque nós somos cultores do direito e amantes da justiça. E agora eu vou entrar no meu tema, pedindo desculpas por esses 6 minutos roubados da questão da prisão preventiva. E vou começar de uma forma polêmica. Nós temos uma ideia, que é uma espécie de ideia, um senso comum geral, de que a um regime democrático correspondem leis democráticas. Esta, ao menos na evolução histórica brasileira, não é uma verdade absoluta. E é bom que nós tenhamos claro. Qual é a matriz do nosso sistema penal como um todo? É o Estado Novo, o Estado Novo de Getúlio Vargas. O que é? Um Estado autoritário que é, vamos dizer assim, inspirado no regime fascista, não é? E que nos outorgou, foi parido nesse sistema, o Código Penal de 40 e o Código de Processo Penal de 41, que passou a vigorar a partir de 42. Muito bem. Vejam, este Código de 41, de processo penal, no que diz com a prisão preventiva, ele trazia a prisão preventiva obrigatória para aquelas imputações em que o máximo da pena fosse igual ou superior a 10 anos. Então, nós temos o homicídio, que a pena é de 6 a 20, e temos o homicídio, o homicídio qualificado. Temos o latrocínio, o roubo qualificado também. Então, esses casos, que, vamos assim, compunham naqueles anos 40, 50, 60, o grosso da clientela criminal, tínhamos prisão preventiva obrigatória. Sujeito, se fosse preso em flagrante, não tinha possibilidade de liberdade provisória nesses casos, o crime era inafiançável. Vamos lembrar que o regime da liberdade provisória foi instituído a partir da Lei 6.416, 77, no governo Geisel, a partir de um grupo de trabalho liderado pelo saudoso professor Manuel Pedro Pimentel. Pois bem, quando é que a prisão preventiva é revogada entre nós? A prisão preventiva é revogada entre nós com a Lei 5.349 de 67, governo do Marechal Arthur da Costa e Silva. Foi o Costa e Silva, que era um duro, foi debaixo daquele governo, antes ainda do AI-5, que se revogou a prisão preventiva obrigatória. E quando é que se permitiu recorrer da pronúncia ou mesmo da sentença condenatória em liberdade? Foi com a Lei Fleury 73, governo Médici. E quando é que se melhorou o sistema penal e processual
de uma forma bastante boa foi com a Lei 6.416. O coroamento disso vem no governo Figueiredo com a reforma da parte geral do Código Penal. Então, vejam, e o que aconteceu quando o país se democratiza? Veja, logo em 88, nós tivemos a promulgação de uma nova Constituição. De importante para a questão da prisão preventiva, no que concerne a esse tema, o que nós temos é o seguinte: a adoção do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Aquilo que um procurador de justiça de São Paulo fez na sua tese de doutorado, um grande tema, presunção de inocência e prisão cautelar. Eu me refiro ao professor Antônio Magalhães Gomes Filho. Ele mostra que não há diferença nenhuma, senão de caráter retórico, entre presunção de inocência e presunção de não culpabilidade. Isso iluminou a questão da prisão preventiva? Claro que iluminou. A partir de então, todos, em uníssono, tribunais e doutrina, passaram a dizer que é inadmissível a prisão preventiva como uma forma de castigo antecipado. Isto é, eu prendo preventivamente tendo em vista questões cautelares, endoprocessuais, quando se fala na conveniência da instrução criminal ou na garantia da aplicação da lei penal, e extraprocessuais, que é representado, que vem condensado na fórmula da garantia da ordem pública, que é uma coisa extraprocessual. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Em 89, nós temos a promulgação da lei que institui a prisão temporária. A prisão temporária não é mais nem menos do que uma flexibilização dos pressupostos da preventiva. Malgrado o legislador diga que ela só cabe quando for imprescindível, mas a gente tem visto a miúde a decretação da prisão temporária. Bom, com a promulgação da Lei dos Crimes Hediondos em 90, o que nós tivemos? Nós tivemos a reintrodução da prisão preventiva obrigatória por via oblíqua. Parece estranho falar isso, eu vou ser muito sumário, porque meu tempo já está indo, eu ainda não cheguei no que eu quero. O que é essa prisão preventiva por via oblíqua? A polícia prende em flagrante. O flagrante vai para o juiz. Se o juiz não divisar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ele concede liberdade provisória. Se ele identifica a presença destes pressupostos cautelares, ele decreta a prisão preventiva. Ora, olha que coisa interessante. Prisão preventiva tem dois momentos. Momento de prisão captura e, quando ela se prolonga no tempo, ela é prisão custódia. O juiz, mesmo não identificando os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ele era obrigado a manter essa prisão porque a lei o impedia de conceder liberdade provisória. Prisão preventiva obrigatória. Bom, isso em 90. Quando é que nós vamos ter uma grande mudança no nosso sistema de prisão preventiva? Nós vamos ter essa grande mudança, meus amigos, exatamente em 2000 e... Perdão. Nós vamos ter essa mudança exatamente em 2011, com a Lei 12.403. O que essa lei de 2011, 12.403, faz? Ela introduz a possibilidade de o juiz poder aplicar cautelares diversas da prisão preventiva. Porque nós tínhamos um sistema que era um sistema binário. Ou o juiz adotava a prisão preventiva, decretava a prisão preventiva, ou colocava em liberdade. Agora não. O doutor André, que é promotor de justiça, ele, conforme o caso, ele vai dizer, olha, esse caso não é de prisão, mas é adequado que o sujeito use uma tornozeleira eletrônica, é adequado que o sujeito não possa falar com outras testemunhas, é adequado que o sujeito seja tirado do cargo que ocupa e, no limite, é adequado que ele fique em regime domiciliar. Ele não possa nem sair. Então, o juiz ganhou um cardápio
de tal modo que ele não é obrigado sempre a decretar medidas cautelares. Mas o legislador de 2011, ele foi além. Ele disse o seguinte, ele disse, ele afirma no artigo 282, parágrafo 6º, que a prisão preventiva tem um caráter subsidiário, porque ela só será decretada, a doutrina já dizia isso, mas agora a lei fala isso, 282, parágrafo 6º, a prisão preventiva será decretada quando não couber nenhuma das medidas cautelares alternativas, quando elas não forem suficientes e necessárias. Malgrado essa disposição, que é de 2011, o que nós vimos? E o que nós temos visto ainda hoje? É um festival de decretação de prisões preventivas. E nisso, a Operação Lava Jato, todo mundo falou que se o Supremo revigorar o entendimento de que só se prende após o trânsito em julgado, nós vamos ter milhares de bandidos na rua, vai ser o fim da Lava Jato. Bobagem. O momento forte da Lava Jato é nas prisões preventivas, que quando se coloca o sujeito aquém do rodapé da dignidade humana e bloqueiam-se os bens dele, escracho na imprensa, e ele é como que obrigado a fazer uma colaboração. Aliás, um parecer da Procuradoria Regional da República falou exatamente isso. Passarinho só canta na gaiola. Acho que todos os colegas já ouviram esse poema aí, um poema, enfim. Bom, a despeito disso, continuaram prisões a granel. O que fez o legislador de 2019 na Lei 13.964, já referida aqui pelo doutor André e pelo doutor Plínio? Ele mexeu em 4 coisas. Primeiro, reafirma o caráter subsidiário da prisão, dizendo que o juiz, além de impor a prisão só quando não couberem as cautelares alternativas, o juiz tem que fundamentar o porquê não cabe as cautelares alternativas. Antes ele não era obrigado a fazer isso, antes ele só dizia por que cabia a preventiva. E pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus meu, que é o 127.186, quando o Supremo soltou os empresários da Lava Jato, foi o primeiro habeas corpus, 127.186, relator o saudoso ministro Teori Zavascki, neste acórdão se afirmou, logo na ementa, que é obrigatório o juiz ter que explicar por que não cabem, por que não são suficientes as medidas alternativas. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, que já foi ferida em parte pelo meu colega Mário de Oliveira Filho, é a questão da exigência de fundamentação. O que o legislador de 2019 fez? Ele transpôs as regras do novo Código de Processo Civil de 2015 para o processo penal. Aquelas decisões vagas que cabiam em qualquer lugar, que servem para qualquer processo, não tem mais lugar. Representam vícios de fundamentação. Isso é muito importante que o legislador tenha feito. Segunda coisa, acaba-se com a prisão preventiva de ofício. O juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício, mesmo naqueles casos em que ele receba o flagrante. Se ele entender que deve decretar ou não, ele tem que mandar os autos para o MP, caso a autoridade policial não tenha representado, para que aí sim ele possa decretar a preventiva. Isso foi objeto da atenção, como temos muitos colegas aqui, estudantes, eu acho importante dizer, do ministro Ribeiro Dantas, no habeas corpus 590.039, habeas corpus 590.039, quando ele claramente falou que, pelas alterações promovidas pela Lei 13.964, excluíram a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado. E, mais recentemente,
o eminente ministro Celso de Mello, no habeas corpus 186421, reafirmou essa ideia da impossibilidade de o juiz decretar. Professor Torão, infelizmente eu sou obrigado a ser constrangido. A gente queria continuar, só tem aí mais um minuto. Um minuto. Também nesse habeas corpus, o ministro Celso de Mello ele disse que não podia mais o juiz de ofício decretar a preventiva. E a última coisa que o juiz faz, que o legislador fez, é obrigar o magistrado a cada 90 dias rever a prisão preventiva. É óbvio que se o advogado, se o doutor Plínio quiser, aí 10 dias, fazer um novo pedido, a parte pode provocar o magistrado a qualquer tempo. Isso não impede o juiz de fazê-lo. Eu teria mais duas coisas a falar. Em respeito ao tempo, eu não vou. Que é a questão da pena no júri, igual superior a 15 anos, e aqueles casos em que o sujeito é reincidente ou que entrega organização criminosa, que também se proíbe o juiz de conceder liberdade provisória. Se o doutor Emerson Leônidas me permitir falar, eu falo. Se não permitir, vou agradecer o convite. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu posso castigar, tá? Como eu posso castigar meu filho, ele é o último aqui, eu prejudico ele lá no final. Vamos embora. Fala rapidinho. Vamos embora. Não pode perder, vamos embora. Eu vou ser sumário, porque eu acho que é importante dizer isso. Fica à vontade que eu sacrifico Tiago. Obrigado. O legislador, apesar de ter dito que só se pode prender após o trânsito julgado, salvo as hipóteses cautelares, no artigo 492, letra E, ele disse que quando o sujeito for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, ele determinará a execução provisória da pena. Vejam, briga com aquilo que ele falou antes no artigo 283, que só se prende após o trânsito em julgado, salvo hipótese cautelar, e aqui ele fala em execução provisória, mas briga com o texto da Constituição, artigo 557. Então, aqui nós temos um problema. O legislador foi contraditório. E a segunda coisa que eu queria falar, que me parece importante, é que no 310, parágrafo 2º, o legislador diz o seguinte: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou entrega crime organizado ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória. Eu sou muito cético com essa coisa de o legislador se imiscuir no poder geral de cautela. Quem julga o caso concreto é o juiz. Porque hoje é uma mania, me desculpe o doutor André, e se eu estiver errado, me corrija. Da mesma forma que havia sido banalizada a figura do bando e quadrilha, hoje está sendo banalizada a figura da organização criminosa. Tanto a organização criminosa, o PCC, como uma empresa que funciona com hierarquia, cargos determinados e praticou lá, durante um tempo, continuadamente, crimes fiscais. Tudo vai entrar no bolo da organização criminosa. Então é o juiz, não é o legislador que vai dizer se o doutor Plínio vai ficar em liberdade, se o Torão vai ficar em liberdade ou não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: nós, advogados, estamos cansados de ouvir, doutor Emerson Leônidas me corrija, primariedade, bons antecedentes por si só não afastam os pressupostos da prisão preventiva. Quantas vezes nós ouvimos isso? Se isso é verdadeiro, e eu acho que é, eu acho que está correto, o sujeito pode ser primário e antecedentes, mas existirem pressupostos cautelares para prisão preventiva. Mas a recíproca é verdadeira. Eu posso já ter uma condenação anterior e não estarem presentes os pressupostos para prisão preventiva no segundo caso. Vale para Chico, vale para Francisco, mudando um pouco. Então, eu acho que faltou esse tempero para o legislador. A gente volta a uma coisa que já foi julgada inconstitucional pelo Supremo na lei de armas e na lei de drogas. Eu tenho esses habeas corpus aqui,
na Lei de Armas, habeas corpus 104.339, ministro Gilmar, e na lei de drogas a mesma coisa. Então, eu acho que o legislador incorreu num erro aqui, como incorreu na questão do júri. Agora sim, doutor Emerson, muito obrigado pelo carinho do convite. Obrigado a todos os colegas e amigos pelo carinho da atenção. Grande abraço a todos, uma alegria. Doutor, muito obrigado. Nós aqui agradecemos e espero contar novamente para a gente continuar essa discussão aí, tá? De outra oportunidade, a gente abrir espaço para um debate. Muito obrigado, meu querido. Viu? Sucesso você já tem muito. Felicidade e saúde.